Uma menina de 6 anos gritava por socorro do lado de fora do Memphis General Hospital. A mãe dela estava a morrer no chão de cimento. 3 homens de fato bloqueavam a entrada. Cobradores de dívidas exigiam o pagamento. Durante 23 minutos, 47 pessoas passaram pela criança a chorar. Então, 5 motociclistas do Hells Angels chegaram. A multidão ficou tensa. Os pais puxaram as crianças para mais perto. Todos esperavam o pior. Viram o couro, os emblemas, a presença intimidante. Presumiram que haveria violência. Estavam certos sobre a presença de perigo, mas estavam completamente errados sobre quem era o alvo. O que aconteceu a seguir destruiu todas as suposições sobre heróis e vilões, sobre quem ajuda e quem prejudica, sobre julgar as pessoas pela aparência em vez de quem elas realmente são. O sol da tarde batia forte na praça de betão do lado de fora do Memphis General Hospital, com um calor implacável que fazia o ar cintilar acima dos carros estacionados. Era a terceira semana de agosto, e a umidade envolvia tudo como um cobertor molhado, transformando movimentos simples em esforços exaustivos. As portas de vidro da entrada do hospital abriam e fechavam em um ritmo constante, enquanto visitantes, pacientes e funcionários médicos entravam e saíam, cada um absorto em suas próprias preocupações urgentes. Hazel, de 6 anos, estava perto da esquina do prédio, sua voz fraca mal se destacando acima do ruído ambiente da cidade. Seu vestido roxo desbotado, 2 tamanhos maior, pendia frouxamente em seu corpo magro, e seus cabelos castanhos emaranhados grudavam em sua testa suada. Lágrimas traçavam linhas nítidas na poeira de suas bochechas. Por favor, ela chamou uma mulher em trajes executivos que passava rapidamente sem diminuir o passo. Por favor, alguém ajude a minha mãe. Os olhos da mulher voltaram-se para Hazel por uma fração de segundo antes de desviar o olhar, acelerando ligeiramente o passo, enquanto puxava sua bolsa de marca para mais perto do corpo. Hazel estava ali parada há 20 minutos, e essa mesma reação repetiu-se mais vezes do que ela conseguia contar. Os adultos olhavam para as suas roupas sujas, o seu cabelo despenteado, o desespero nos seus olhos e optaram por não ver nada. A 10 metros de distância, perto da entrada principal do hospital, 3 homens estavam em semicírculo, bloqueando efetivamente as portas duplas. Vestiam roupas caras, calças passadas a ferro, camisas de botões com as mangas arregaçadas profissionalmente, sapatos de couro polidos que provavelmente custavam mais do que a família de Hazel ganhava num mês. O mais alto, com cabelos grisalhos e óculos escuros de aviador, tinha os braços cruzados sobre o peito. Os seus companheiros estavam ao seu lado, um a verificar o telemóvel com desinteresse ensaiado, o outro a examinar a área com a eficiência fria de alguém acostumado a intimidar. Entre eles e a entrada do hospital estava a mãe de Hazel, Daphne, desmaiada no betão quente. A sua pele tinha ficado acinzentada e ela segurava a barriga com as mãos trêmulas. O suor encharcava a sua camisa surrada, mas era impossível dizer se era por causa da dor, do calor ou da febre. A cada poucos segundos, o seu corpo estremecia com uma agonia mal contida. Já discutimos isso, disse o homem alto, com uma voz que transmitia uma suavidade treinada, mas que não conseguia esconder a dureza por baixo. Você deve $12.000 ao Sr. Patterson, até vermos algum esforço real para pagar essa dívida. Você não pode simplesmente entrar neste hospital e acumular mais contas que não pode pagar. Daphne tentou falar, mas a sua voz saiu como um chiado. Eu tenho seguro através do meu trabalho. Tinha seguro? O homem corrigiu, tirando os óculos escuros para revelar olhos azuis frios. O seu emprego foi rescindido na semana passada, quando não apareceu para 3 turnos consecutivos. Sem emprego, sem seguro. E mesmo que ainda tivesse cobertura, há a pequena questão da dívida que já tem. Não é assim que os hospitais funcionam, conseguiu dizer Daphne, com as palavras saindo em suspiros curtos. Eles têm que tratar pessoas em situações de emergência. O homem sorriu sem calor. As salas de emergência têm que estabilizar você, claro, mas não estamos impedindo você de ir ao pronto-socorro. Estamos impedindo você de se internar para um tratamento longo e caro que você nunca pagará. Há uma clínica a 4 quarteirões daqui. Eles trabalham com preços variáveis. Isso é mais adequado para ti. Hazel tinha ouvido essas palavras o suficiente nos últimos 20 minutos para entender que aqueles homens estavam a impedir a sua mãe de receber ajuda,
mesmo que ela não entendesse todas as razões para isso. O que ela entendia, com a clareza que só as crianças possuem, era que a sua mãe estava com dor e precisava de ver um médico, e aqueles homens assustadores não a deixavam. Ela tentou novamente, desta vez abordando um jovem casal que empurrava um carrinho de bebê. Com licença, por favor. Aqueles homens não deixam a minha mãe. Agora não, querida, disse a mulher, puxando o braço do marido para contornar Hazel num amplo arco. O marido nem sequer olhou para ela, com os olhos fixos num ponto distante, como se Hazel fosse invisível. Um homem idoso com uma bengala passou a seguir, e Hazel colocou-se no seu caminho, forçando-o a reconhecê-la. Senhor, por favor. A minha mãe está doente e aqueles homens... Peça aos seus pais para tratarem disso. Criança, murmurou ele, ajustando o seu caminho com uma agilidade surpreendente para alguém que supostamente precisava de uma bengala. Tenho uma consulta. O desespero de Hazel estava a chegar ao limite. Ela tinha sido ensinada a não incomodar estranhos, a não fazer cena, a não chamar atenção para si e para a sua mãe. Mas essas regras pareciam não se aplicar mais. Não quando a sua mãe estava sentada no concreto quente, claramente em agonia, enquanto homens bem vestidos se colocavam entre ela e a ajuda de que precisava. Perto da entrada, um dos três homens, aquele que estava a verificar o telemóvel, deu um passo à frente e agarrou o braço de Daphne, tentando puxá-la para que se levantasse. Vamos, senhora, está a fazer uma cena. É hora de seguir em frente. Daphne gritou quando ele puxou o seu braço, o movimento claramente causando-lhe uma dor intensa. Ela tentou resistir, mas não tinha mais forças. O seu corpo estava a falhar e esses homens sabiam disso. Foi então que Hazel gritou. Não era um grito de socorro ou um grito de protesto. Era um som primitivo de angústia que cortou o ruído ambiente da praça do hospital como uma faca. As cabeças se viraram, as conversas pararam. Por um momento, toda a área pareceu parar. Esses homens não deixam a minha mãe entrar no hospital. A voz de Hazel falhou com a emoção. O seu pequeno corpo tremia. Ela está doente. Precisa de um médico. Por favor, alguém nos ajude. Os três homens trocaram olhares e o que era mais alto cerrou os dentes. Miúda, precisa se acalmar. A sua mãe deve dinheiro. E até que ela pague, ela está doente. Hazel gritou novamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Não me importo com dinheiro. Ela precisa de ajuda. Algumas pessoas pararam para assistir, criando uma pequena plateia para a cena, mas suas expressões não eram solidárias. Elas estavam desconfortáveis, irritadas por terem o dia interrompido por essa menina suja e sua mãe desgrenhada. Algumas cochichavam entre si, sua linguagem corporal deixando claros seus julgamentos. Drogada, provavelmente a tentar arranjar dinheiro. Essas pessoas têm sempre uma história triste para contar. Uma mulher chegou a pegar no telemóvel, mas em vez de pedir ajuda, parecia estar a enviar mensagens, provavelmente a partilhar o drama com amigos. A desconexão entre o que estava a acontecer e a forma como as pessoas estavam a reagir tornava a situação surreal. O homem que segurava o braço de Daphne não a soltava. Escuta, miúda, a tua mãe fez escolhas que levaram a esta situação. Estamos apenas a fazer o nosso trabalho. Agora, se não queres vê-la ser presa por invasão, sugiro que vocês dois sigam para a clínica que mencionei. Foi então que o som de motores de motocicleta ressoou na praça. 5 motos entraram na área de estacionamento. Os seus motores criavam um rugido profundo que parecia vibrar através do betão. Eram máquinas enormes, Harley Davidsons, pintadas e personalizadas, cada uma delas uma demonstração de poder e presença. Os motociclistas usavam coletes de couro preto sobre as camisas, e ao desmontarem, os emblemas nas costas ficaram visíveis. O logótipo distintivo da caveira alada do clube de motociclistas Hells Angels. A reação da multidão reunida foi imediata. As pessoas recuaram, algumas movendo-se rapidamente em direção à entrada do hospital. A mulher, que estava a enviar mensagens, guardou o telemóvel no bolso e afastou-se rapidamente. O idoso com a bengala de repente encontrou uma explosão de energia que o levou a atravessar as portas duplas em tempo recorde. Os motociclistas pareciam exatamente o tipo de homens sobre os quais as mães de Memphis alertavam os seus filhos. O primeiro a descer da moto tinha bem mais de 1,80 m de altura, barba espessa com fios grisalhos e braços cobertos de tatuagens.
O seu colete de couro tinha vários emblemas, incluindo um que dizia Memphis Chapter e outro com a palavra presidente abaixo do emblema com o seu nome, Gideon. Atrás dele vieram mais 4 motociclistas. Chase, o mais jovem do grupo, não devia ter mais de 30 anos, com um cabelo louro puxado para trás num rabo de cavalo curto e uma cicatriz que ia da têmpora esquerda até ao queixo. Wilder tinha a aparência envelhecida de alguém que passou décadas na estrada, com o rosto marcado, mas os olhos perspicazes. MTT tinha o físico de um jogador de futebol americano, com mãos que pareciam capazes de esmagar pedras. Lawson vinha atrás, mais calado do que os outros, os seus olhos escuros absorvendo cada detalhe da cena. Os 3 homens bem vestidos perto da entrada do hospital ficaram paralisados, a sua confiança anterior evaporando-se como água em concreto quente. O mais alto soltou o braço de Daphne e deu um passo para trás, tentando parecer casual e falhando completamente. Gideon tirou os óculos escuros lentamente, dobrando-os e prendendo-os no colete com precisão deliberada. O seu olhar percorreu a praça, observando os espectadores dispersos, os 3 homens, a mulher sentada no chão e, finalmente, fixando-se em Hazel. A menina ainda chorava, mas tinha ficado mais calma, os seus gritos anteriores substituídos por soluços silenciosos e trêmulos. Ela olhou para os motociclistas com a mesma incerteza assustada que todos os outros. Esses eram o tipo de homens que a sua mãe lhe dizia para evitar, os perigosos que viviam fora das regras da sociedade normal. Mas então Gideon fez algo inesperado. Ele passou pelos 3 homens bem vestidos, sem lhes dar atenção. Atravessou a distância até onde Hazel estava e lentamente se ajoelhou, colocando-se ao nível dos olhos dela. De perto, ela podia ver que a sua barba estava bem aparada, que o seu colete de couro estava limpo, apesar da aparência desgastada pela estrada, e que os seus olhos, de um castanho surpreendentemente suave, continham algo que parecia preocupação genuína. "Olá, pequenina", disse ele com a sua voz grave e gentil, que contrastava com a sua aparência intimidante. "Estás a fazer muito barulho aqui. Queres contar-me o que se passa?" Hazel soluçou, tentando recuperar o fôlego entre os soluços. "A minha mãe. Ela está doente e aqueles homens." Gideon ergueu uma mão grande, calejada, mas de alguma forma tranquilizadora. "Não se apresse. Não vou a lugar nenhum. Nem os meus irmãos aqui. Temos tempo para ouvir." Atrás dele, os outros 4 motociclistas se espalharam em uma formação aberta, sem ameaças, mas claramente criando uma presença que não podia ser ignorada. Chase tirou uma garrafa de água da bolsa da sua moto. Wilder já estava a tirar o colete de couro, dobrando-o cuidadosamente, como se preparasse para algo que exigisse liberdade de movimentos. Os 3 homens bem vestidos trocaram olhares nervosos. O que quer que eles esperassem quando aceitaram este trabalho, não era isto. Uma criança a chorar era uma coisa. Um grupo de Hells Angels era outra coisa bem diferente. Hazel olhou para Gideon, para a sua expressão paciente e o seu comportamento calmo, e algo no seu instinto de criança de 6 anos lhes disse que talvez, apenas talvez, aqueles homens de aparência assustadora pudessem realmente estar dispostos a ajudar onde todas as pessoas de aparência normal haviam falhado. "Aqueles homens não deixam a minha mãe entrar no hospital", disse ela com a voz agora mais firme. "Ela está muito doente, precisa de um médico, mas eles continuam a dizer que ela deve dinheiro e não pode entrar." A expressão de Gideon não mudou, mas algo mudou nos seus olhos. Ele acenou com a cabeça lentamente, depois levantou-se e virou-se para os 3 homens à entrada. Quando voltou a falar, a sua voz tinha perdido toda a sua gentileza. "Senhores", disse ele, e a palavra soou como uma ameaça por si só. "Acho que precisamos de ter uma conversa." A tensão na praça mudou drasticamente em questão de segundos. O que tinha sido uma cena de crueldade casual, mal notada por estranhos que passavam, transformou-se em algo que exigia a atenção. Os 5 motociclistas ficaram entre Hazel e os 3 homens bem vestidos, criando uma barreira que de repente deixou muito claro de que lado eles estavam. Gideon deu 3 passos em direção à entrada do hospital, as suas botas fazendo barulho no concreto. Chase moveu-se com ele, posicionando-se ligeiramente à direita. Os 3 homens tentaram manter a sua posição, mas a sua linguagem corporal traía o seu desconforto. Eles eram cobradores de dívidas contratados que trabalhavam na zona cinzenta,
entre o legal e o criminoso, e estavam acostumados a lidar com pessoas vulneráveis que não tinham ninguém para apoiá-las. Esta situação definitivamente não era o seu forte. Não há nenhum problema aqui, disse o homem alto, tentando recuperar a sua autoridade anterior. Este é um assunto privado entre esta mulher e o nosso cliente. Ela deve dinheiro e estamos simplesmente a garantir que ela não crie mais dívidas que não possa pagar. Não estamos a infringir nenhuma lei, certo? Gideon perguntou, num tom coloquial, mas com uma ponta de irritação que sugeria que ele não se importava realmente com os detalhes legais. Porque, da minha perspectiva, vejo uma mulher doente que precisa de cuidados médicos e 3 homens adultos a impedi-la fisicamente de os receber. Isso parece-me um problema. Ela pode ir para a sala de emergência, insistiu o homem, apesar de ter dado mais um passo para trás, apesar de si mesmo. Não a estamos a impedir de ser estabilizada. Estamos apenas a impedi-la de se internar para o que provavelmente será um tratamento caro de vários dias. Há uma diferença. Wilder deu a volta para verificar Daphne, que continuava sentada no chão, com os braços em volta da cintura. Ele agachou-se ao lado dela, tomando cuidado para manter os movimentos lentos e não ameaçadores. Senhora, disse ele baixinho, pode me dizer o que há de errado? O que dói? Daphne olhou para ele, e seus olhos refletiam a mesma confusão que todos pareciam sentir em relação a esses motociclistas. Tudo nele sugeria perigo. As tatuagens que subiam pelo pescoço, as cicatrizes nos nós dos dedos, o couro e os emblemas que o identificavam como parte de uma organização que a maioria das pessoas associava ao crime e à violência. Mas a sua voz era gentil e o seu rosto marcado pelo tempo demonstrava preocupação genuína. O meu apêndice, acho, ela conseguiu dizer, com voz fraca. Começou a doer ontem, piorou durante a noite. Esta manhã mal conseguia ficar de pé, já não tenho seguro. E estes homens, eles trabalham para uma agência de cobranças. Devo dinheiro desde que a Hazel teve pneumonia no inverno passado. Eles têm me seguido há dias. Wilder cerrou os dentes. Apêndice. Não é algo com que se brinque. Se romper, ele não terminou a frase, mas não precisava. Todos sabiam que uma ruptura do apêndice pode ser fatal. Ele levantou-se e voltou para Gideon, falando baixinho para que apenas os motociclistas pudessem ouvir. Ela precisa de cirurgia provavelmente nas próximas horas. Se aquilo rebentar, ela morre. Esses engravatados estão literalmente a impedir uma mulher de receber cuidados médicos que podem salvar a sua vida por causa de uma dívida. EMTT, que tinha ficado em silêncio até agora, estalou os dedos de uma forma que parecia pequenos galhos a partir. Não era um gesto abertamente ameaçador, mas combinado com o seu tamanho e comportamento, enviou uma mensagem clara. Lawson aproximou-se de Hazel, sem tocá-la, mas posicionando-se como um guardião silencioso. O segundo dos 3 homens, aquele que estava ao telefone anteriormente, decidiu tentar uma tática diferente. Olha, entendemos que isto parece duro, mas temos um trabalho a fazer. Esta mulher deve $12.000. O nosso cliente tem todo o direito de tentar recuperar esse dinheiro. Se ela for para o hospital e acumular mais 20 ou 30 mil em contas cirúrgicas, nunca pagará nada disso. É economia. Economia, repetiu Chase e riu. Mas não havia humor nisso. Você está realmente aqui a falar sobre economia, enquanto uma mulher que pode morrer está sentada no chão atrás de si. Essa é a sua defesa. É a realidade, respondeu o homem, com a sua frustração transparecendo por trás da sua aparência polida. Sei que parecemos os vilões nesta situação, mas não somos criminosos, somos empresários. Ela pediu dinheiro emprestado para o tratamento médico da filha e não pagou. Agora quer pedir mais dinheiro emprestado que não pode pagar. Em algum momento, tem de haver consequências. Consequências? Gideon repetiu baixinho. Ele olhou para os seus irmãos e algo passou entre eles sem palavras. Anos a cavalgar juntos, a viver segundo um código que os estranhos não compreendiam, a partilhar laços forjados pela lealdade e pela experiência comum. Depois, voltou-se para os 3 homens. Querem falar de consequências? Vamos falar delas. Ele pegou no telemóvel, marcou um número e colocou-o no alto-falante. Após 2 toques, uma voz feminina atendeu. Profissional e eficiente. Memphis General, serviços de emergência. Sim. Olá, disse Gideon com a voz perfeitamente calma. Estou na entrada principal do vosso hospital,
com uma mulher que está com dores abdominais intensas, possivelmente apendicite. Ela precisa de atendimento médico imediato, mas há 3 homens a impedi-la fisicamente de entrar no edifício. Estou a ligar para relatar esta situação e solicitar assistência médica e segurança. Os rostos dos 3 homens empalideceram. Não era assim que as coisas deveriam funcionar. Pessoas como Daphne não tinham defensores. Não tinham ninguém que pudesse reverter a situação, fazê-las parecer vítimas em vez de vagabundos que mereciam o tratamento que recebiam. Senhor está a dizer que alguém está a ser impedido de aceder a cuidados médicos de emergência? Perguntou a mulher ao telefone com um tom preocupado. É exatamente isso que estou a dizer. Tenho 4 testemunhas aqui comigo, além de uma criança de 6 anos que vem tentando conseguir ajuda para a mãe há meia hora, enquanto as pessoas passam e não fazem nada. Estamos a enviar segurança e equipe médica agora. Senhor, pode manter a mulher calma e estável até que eles cheguem? Podemos fazer isso, confirmou Gideon. Mais uma coisa, talvez seja melhor enviar a polícia também. Esses homens podem ter infringido várias leis, e quero garantir que haja um registro oficial deste incidente. Ele encerrou a ligação e olhou para os 3 homens, com a expressão imutável. Então é assim que as consequências funcionam no meu mundo, senhores. Vocês queriam ser durões, exercendo a vossa autoridade sobre uma mulher doente e uma criança assustada. Vocês queriam impor as vossas regras, cobrar as vossas dívidas, garantir que as pessoas comuns soubessem o seu lugar. Mas cometeram um erro de cálculo. E qual foi esse erro? Perguntou o homem alto, embora a sua voz tivesse perdido grande parte da confiança. Pensaram que ninguém se importaria, respondeu Che, dando um passo à frente para ficar ao lado de Gideon. Pensaram que todos simplesmente passariam por vocês, como fizeram durante 20 minutos. Pensaram que o mundo estava do vosso lado, porque usam roupas bonitas e trabalham para uma empresa legítima. Pensaram que a aparência era sinônimo de retidão. As portas do hospital se abriram e 2 seguranças surgiram, seguidos por uma enfermeira empurrando uma cadeira de rodas. Eles avaliaram rapidamente a cena. Os motociclistas, os homens bem vestidos, a mulher no chão, a criança a chorar, e fizeram sua avaliação com eficiência profissional. Quem ligou sobre uma emergência médica? Perguntou um dos seguranças. Gideon levantou a mão. Fui eu. Esta mulher precisa de atendimento médico imediato. Ela apresenta sintomas de apendicite. Estes 3 homens têm impedido fisicamente que ela entre no hospital há pelo menos 20 minutos, possivelmente mais. A enfermeira moveu-se imediatamente para o lado de Daphne, começando uma avaliação rápida. Ela verificou o pulso, olhou para os olhos, pressionou suavemente o abdômen. Daphne ofegou de dor com o toque. Possível apendicite, apresentando febre e rigidez abdominal significativa, disse a enfermeira aos seguranças. Ela precisa de ser levada para dentro agora. Coloquem-na na cadeira. Os seguranças moveram-se para ajudar Daphne a sentar-se na cadeira de rodas, e por um momento, parecia que os 3 homens bem vestidos poderiam tentar intervir fisicamente. Mas com 5 motociclistas ali mesmo, com a segurança do hospital presente e com testemunhas agora a observar ativamente em vez de se afastarem, eles viram-se completamente impotentes. Espere, disse o homem alto desesperadamente. Ela deve dinheiro ao nosso cliente. Temos um direito legal. Vocês não têm o direito de impedir alguém de aceder a cuidados médicos de emergência. Um dos seguranças interrompeu sua voz com firmeza. Se o que esses senhores dizem é verdade e vocês estão impedindo essa mulher de entrar no hospital, vocês podem ter cometido vários crimes. Vocês podem esperar aqui pela chegada da polícia e se explicar para eles. A enfermeira já estava levando Daphne em direção à entrada, e Hazel começou a segui-la, mas Lawson tocou gentilmente seu ombro. Espere um segundo, pequena. Vamos garantir que a sua mãe chegue primeiro onde precisa de ir. Hazel viu a mãe desaparecer por trás das portas duplas, e novas lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Mas estas lágrimas eram diferentes. Alívio misturado com medo persistente, exaustão misturada com esperança. 2 carros da polícia entraram na praça. A chegada deles acrescentou outra camada de autoridade à situação. Os agentes saíram e um deles imediatamente começou a recolher depoimentos dos seguranças, enquanto o outro se aproximava de Gideon. Foi você que fez a chamada? Perguntou o agente, tirando um bloco de notas. Fui eu que liguei para o hospital, confirmou Gideon.
Quando cheguei, há cerca de 10 minutos, esta menina estava a gritar por socorro, dizendo que aqueles 3 homens não deixavam a mãe dela entrar no hospital. A mulher estava claramente em sofrimento médico, sentada no chão, incapaz de se levantar. Os 3 homens admitiram que estavam a impedi-la de dar entrada por causa de uma dívida pendente. A expressão do agente mudou de neutra para preocupada. Eles admitiram isso. Pareciam achar que era seu direito legal, acrescentou Chase. Algo sobre cobrança de dívidas e impedir que ela acumulasse mais contas. O agente olhou para os 3 homens que agora estavam em um grupo compacto, sua confiança anterior completamente evaporada. Isso é verdade? Vocês estavam a impedir uma mulher em sofrimento médico de ter acesso a um hospital? O homem alto abriu e fechou a boca, procurando palavras que melhorassem a situação. Mas não havia nenhuma maneira de apresentar o ato de impedir à força uma mulher com apendicite de receber cuidados médicos como algo diferente do que realmente era. Estávamos a seguir a política da empresa, disse ele finalmente, sem convicção. Estávamos a tentar impedir que o nosso cliente incorresse em mais prejuízos. Não estávamos a tentar prejudicar ninguém. Vocês são cobradores de dívidas? Perguntou o agente. Trabalhamos para a Reliable Recovery Solutions, confirmou o homem. É um negócio legítimo. Não infringimos as leis. Bem, isso vai caber a um juiz determinar, disse o agente. Mas posso dizer-vos agora mesmo que impedir alguém de aceder a cuidados médicos de emergência, independentemente de considerações financeiras, não é uma atividade protegida por lei. O direito de permanecer em silêncio. Quando o agente começou a ler os direitos dos homens, a cena na praça mudou mais uma vez. A multidão de curiosos, que tinha crescido para cerca de 20 pessoas, permaneceu em um silêncio desconfortável. Muitos deles tinham passado por Hazel quando ela gritava por socorro. Tinham visto a mulher doente e os 3 homens e feito suposições sobre quem merecia simpatia e quem não merecia. Julgaram com base na aparência, a criança suja e a mãe desgrenhada contra os homens vestidos profissionalmente, e estavam completamente errados. Agora, observavam aqueles mesmos homens profissionais a serem algemados e colocados na parte de trás das viaturas policiais, enquanto os motociclistas perigosos eram os heróis da história. Tendo feito o que todos os cidadãos respeitáveis se recusaram a fazer, Gideon percebeu os olhares e os sussurros. Passara anos suficientes no clube para reconhecer aquele olhar. A dissonância cognitiva das pessoas ao perceberem que as suas suposições estavam completamente erradas. Alguns pareciam envergonhados. Outros pareciam confusos. Alguns ainda pareciam desconfiados, como se estivessem à espera que os motociclistas revelassem os seus verdadeiros motivos. Uma mulher de meia-idade, vestindo uma bata que a identificava como funcionária do hospital, aproximou-se timidamente. Eu passei por aquela menina mais cedo. Ela tentou pedir-me ajuda e eu simplesmente continuei andando. Gideon olhou para ela e sua expressão não era nem de julgamento nem de perdão. Sim, você fez isso. Desculpe, disse ela baixinho. Eu pensei. Não sei o que pensei. Eu não deveria tê-la ignorado. Não, concordou Gideon. Você não deveria, mas agora está aqui a pedir desculpas, o que é mais do que a maioria faria. Talvez da próxima vez você se lembre disso. A mulher acenou com a cabeça, com lágrimas nos olhos, e voltou para a entrada do hospital. Os ombros dela estavam caídos. Hazel ficou perto de Lawson, a sua mãozinha agora segurando o couro do colete dele como se fosse uma tábua de salvação. Ela olhou para ele com os olhos vermelhos e inchados. A minha mãe vai ficar bem? Lawson olhou para ela, e apesar da dureza do seu rosto, a sua expressão suavizou-se. Eles vão cuidar dela, miúda. É isso que os hospitais fazem. E aqueles homens que estavam a incomodá-la não podem mais incomodá-la. Você ajudou-nos, disse Hazel, a afirmação a meio caminho entre uma pergunta e uma constatação. Todos os outros simplesmente foram embora, mas você parou. Sim, bem, disse Lawson, encolhendo os ombros ligeiramente. É isso que fazemos. Cuidamos das pessoas que não podem cuidar de si mesmas. O paramédico estava a guardar as motos dos motociclistas, mas agora aproximou-se para se juntar a eles. Tirou uma barra de chocolate do bolso do colete, ligeiramente derretida pelo calor, mas ainda intacta, e ofereceu-a a Hazel. Tens fome, menina? Tiveste um dia difícil. Hazel pegou na barra de chocolate com hesitação, olhando para Lawson em busca de permissão.
Ele acenou com a cabeça e ela desembrulhou-a lentamente, dando uma pequena mordida. A doçura simples pareceu acalmá-la, tirando-a do pânico em que vivia há uma hora. O polícia, que estava a recolher depoimentos, aproximou-se de Gideon. Vamos precisar que você e os seus colegas venham à esquadra para dar depoimentos oficiais. Tudo bem para vocês? Claro, disse Gideon, o que for preciso. Mas primeiro, alguém precisa ficar com a criança até sabermos a situação da mãe dela. Eu trato disso, disse uma nova voz. Outra enfermeira tinha saído do hospital. Esta era mais velha, com cabelos grisalhos e a postura confiante de alguém que já tinha visto de tudo em 40 anos de trabalho no hospital. Eu levo-a para dentro e certifico-me de que ela é bem cuidada enquanto a mãe está na cirurgia. Vocês podem ir prestar depoimento e, quando terminarem, podem vir ver como elas estão, se quiserem. Gideon acenou com a cabeça. Agradeço, mãe. Hazel parecia insegura por se separar dos seus novos protetores, mas Lawson ajoelhou-se ao lado dela, colocando-se ao nível dos seus olhos. Vais ir com esta enfermeira simpática, está bem? Ela vai garantir que estás segura e que podes ver a tua mãe assim que possível. Voltaremos mais tarde para ver como estás, para garantir que está tudo bem. Parece-me bem. Promete? Hazel perguntou em voz baixa. Prometo? Lawson confirmou. Os motociclistas cumprem a sua palavra. Podes contar com isso. Hazel acenou com a cabeça e pegou na mão que a enfermeira lhe estendeu. Enquanto caminhavam em direção à entrada, ela olhou para trás, por cima do ombro, para os 5 homens vestidos de couro e ganga, e pela primeira vez naquele dia, sorriu um pouco. Os motociclistas viram-na desaparecer no hospital e então Gideon virou-se para os seus irmãos. Bem, rapazes, parece que vamos passar a tarde com a nata de Memphis. Não era bem assim que eu planeava passar uma quarta-feira. Podia ser pior, disse Chase com um leve sorriso. Podia ser aquela pobre rapariga a implorar por ajuda enquanto todos passavam por ela como se fosse invisível. Ou aqueles 3 engravatados, acrescentou Wilder, acenando com a cabeça para as viaturas da polícia, onde os cobradores de dívidas estavam algemados. Eles achavam que tinham todo o poder. Acontece que não sabiam o que era poder. MTT limitou-se a grunhir em sinal de concordância, mas a sua expressão dizia tudo sobre o que sentia em relação às pessoas que usavam a força e a intimidação contra os vulneráveis. Enquanto caminhavam em direção às suas motos para seguir a polícia até a esquadra, Gideon reparou que a multidão se tinha dispersado quase por completo. As pessoas estavam a seguir com as suas vidas, já esquecendo o drama que tinham testemunhado. Mas algumas ainda estavam ali, observando os motociclistas com novos olhos, vendo-os não como ameaças, mas como algo completamente diferente. Algo que desafiava todas as suposições que tinham feito sobre quem eram realmente os mocinhos. A sede do Departamento de Polícia de Memphis, na Union Avenue, era um edifício moderno que se esforçava para parecer acolhedor e acessível, mantendo ao mesmo tempo o ar de autoridade necessário. Gideon e os seus irmãos já tinham estado lá antes, às vezes como suspeitos, ocasionalmente como testemunhas e 1 ou 2 vezes como vítimas. As forças da lei e os clubes de motociclistas mantinham uma relação desconfortável, cada lado desconfiado do outro, cada um carregando o fardo de décadas de conflito e desconfiança mútua. Quando os 5 motociclistas entraram pela porta da frente, a reação dos policiais e civis foi imediata. As conversas pararam. Os olhos acompanharam os seus movimentos. A segurança foi sutilmente reforçada, embora nada fosse suficientemente evidente para justificar uma reclamação. Esta era a realidade de usar o emblema. As pessoas viam o logótipo antes de verem a pessoa por baixo. A detetive Sarah Crawford encontrou-os no átrio. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelo escuro preso num coque prático e olhos castanhos penetrantes que não perdiam nada. Gideon já tinha lidado com ela antes num assunto não relacionado, e ela provou ser uma das raras agentes que julgava as pessoas pelas suas ações e não pela sua aparência. Sr. Thompson, disse ela, usando o nome legal de Gideon com cortesia profissional. Obrigada por ter vindo. Sei que o senhor e os seus associados intervieram na situação no Memphis General esta tarde. Ajudamos uma criança cuja mãe precisava de cuidados médicos, respondeu Gideon simplesmente. Era basicamente isso. Crawford acenou com a cabeça, indicando uma sala de conferências em vez das salas de interrogatório habituais. Foi um pequeno gesto, mas significativo.
Ela estava a tratá-los como testemunhas cooperativas, não como suspeitos. Vamos conversar sobre o que aconteceu. Já obtive depoimentos da segurança do hospital e dos policiais que atenderam à ocorrência, mas quero ouvir a sua versão dos fatos. Durante a hora seguinte, cada um dos motociclistas deu o seu relato do incidente. As histórias se encaixavam perfeitamente, porque eles estavam a dizer a verdade, e a verdade não requer coordenação ou ensaio. Crawford tomou notas detalhadas, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer, mas nunca com tom acusatório. Os 3 homens detidos trabalham para uma agência de cobrança de dívidas, explicou ela quando todas as 5 declarações foram registradas. A agência em si parece ser legítima, operando dentro dos limites legais na maioria das vezes. Mas esses funcionários em particular parecem ter desenvolvido sua própria interpretação dos métodos de cobrança aceitáveis. Esta não é a primeira reclamação que recebemos sobre eles usarem táticas de intimidação, mas é a primeira vez que são pegos em flagrante de forma tão descarada. Eles não achavam que estavam a fazer nada de errado, observou Welder. Foi isso que mais me impressionou. Eles acreditavam genuinamente que tinham o direito de impedir uma mulher de receber cuidados médicos por causa do dinheiro que ela devia. O mais assustador é que, em certos contextos, eles poderiam ter um argumento legal. Crawford admitiu que os hospitais podem recusar procedimentos não urgentes se um paciente tiver dívidas pendentes, mas a apendicite é uma emergência e impedir fisicamente alguém de entrar em uma unidade médica ultrapassa cerca de 6 limites diferentes. O nosso promotor público vai se divertir com este caso. O que vai acontecer com a mulher e a sua filha? Lawson perguntou. A criança Hazel estava apavorada, não apenas com o que estava a acontecer com a mãe, mas com o que viria a seguir. Mesmo que a mãe sobreviva à cirurgia, elas ainda vão ficar enterradas em dívidas médicas. A expressão de Crawford suavizou-se ligeiramente. Isso está fora da minha jurisdição, mas posso dizer-lhe que o hospital tem programas para pacientes de baixa renda. Os assistentes sociais de lá são bons no que fazem. Eles vão garantir que a mulher tenha acesso aos recursos. Quanto à dívida existente, bem, ter provas de que a agência de cobrança estava a usar táticas ilegais pode dar-lhe vantagem para negociar ou até mesmo contestar a dívida por completo. Chase recostou-se na cadeira, estudando o detetive. Não parece surpreendido por termos sido nós a ajudar, em vez de, sabe, todos os cidadãos normais que passaram por uma criança a chorar. Crawford sorriu ligeiramente. Estou na polícia há 18 anos. Há muito tempo que deixei de me surpreender com as pessoas. Algumas das piores coisas que vi foram feitas por pessoas de fato e gravata, em escritórios com diplomas nas paredes. E alguns dos atos mais decentes que testemunhei vieram de pessoas que a sociedade tinha descartado como criminosas ou problemáticas. Mas a maioria dos seus colegas não vê as coisas dessa forma, disse Gideon. Não era uma pergunta. Não, admitiu Crawford. A maioria não vê. Eles veem os emblemas nos vossos coletes e presumem que sabem tudo o que precisam saber sobre vocês. Assim como a maioria das pessoas naquele hospital viu uma mulher desgrenhada e uma criança suja e presumiu que também conhecia a história. A mulher que passou por Hazel, aquela de bata, voltou para se desculpar, disse MTT baixinho. Isso não adianta muito para a criança, mas pelo menos ela reconheceu que estava errada. A maioria das pessoas nunca chega a esse ponto, disse Crawford. Elas vão para casa esta noite e dizem a si mesmas que não podiam saber, que não era responsabilidade delas, que alguém acabaria por ajudar. Elas vão racionalizar até acreditarem que fizeram a escolha certa ao não fazer nada. Ela fechou o bloco de notas e levantou-se. Senhores, estão livres para ir. Se precisarmos de mais alguma coisa, entraremos em contato. Pelo que vale a pena, vocês fizeram uma boa ação hoje. Uma mulher está viva porque vocês pararam. E uma menina não terá que crescer sem a mãe. Isso importa, independentemente do emblema que vocês usam. Fora da delegacia, o sol do final da tarde começava a descer em direção ao horizonte, pintando o céu em tons de laranja e roxo. O calor havia diminuído um pouco, mas a umidade continuava densa e opressiva. Os 5 motociclistas estavam perto das suas motos, nenhum deles pronto para subir e ir embora depois do que tinha acontecido. Devíamos voltar ao hospital, disse Lawson. Eu disse à criança que voltaríamos para ver como ela estava. Sim, concordou Gideon. E eu quero saber como está a mãe.
Certifique-se de que estão realmente a cuidar dela e não a incomodando com as contas. Eles voltaram para o Memphis General Information com os motores a fazerem um barulho que chamava a atenção em todas as ruas. No hospital, estacionaram na área de visitantes e desta vez, quando caminharam em direção à entrada, foram recebidos pela enfermeira mais velha que tinha levado Hazel para dentro mais cedo. Eu esperava que vocês voltassem, disse ela, com o rosto marcado pelo tempo a esboçar um sorriso. A Hazel tem perguntado por vocês. Ela está com a mãe agora. A cirurgia correu bem, sem complicações. Ambas precisarão ficar internadas para observação, mas o prognóstico é bom. Podemos vê-las? Perguntou Gideon. A enfermeira hesitou por um momento e nessa pausa eles puderam ver que ela estava a refletir sobre os seus próprios preconceitos. A política do hospital, as questões de segurança, a imagem de 5 Hells Angels a andar pelos corredores, tudo isso passou pelo seu rosto em uma fração de segundo. Mas então ela acenou com a cabeça. Sigam-me. Subiram as escadas enquanto se moviam pelos corredores do hospital. Pacientes em cadeiras de rodas observavam-nos passar. Médicos e enfermeiras paravam nas suas rondas. Visitantes encostavam-se às paredes para deixá-los passar. As reações variavam entre medo, curiosidade e hostilidade declarada. Um senhor idoso murmurou, bandidos alto o suficiente para ser ouvido, e um auxiliar colocou a mão no rádio, como se preparasse para chamar a segurança. Mas a enfermeira que os conduzia não diminuiu o passo, não se desculpou pela presença deles, não deu explicações. Ela os levou até um quarto no quarto andar e bateu suavemente antes de abrir a porta. Hazel, querida, você tem visitas. O quarto era pequeno e estéril, como todos os quartos de hospital. Paredes brancas, monitores a apitar, um leve cheiro de antisséptico. Daphne estava deitada na cama, ainda pálida, mas não mais cinzenta. Uma intravenosa no braço e equipamentos de monitorização a controlar os seus sinais vitais. Ao lado da cama, encolhida numa daquelas cadeiras de vinil desconfortáveis que os hospitais fornecem, estava Hazel. O rosto da menina iluminou-se quando viu os 5 motociclistas. Ela saltou da cadeira e correu na direção deles, e Lawson a segurou quando ela praticamente se lançou sobre ele. Ele a pegou com facilidade, colocando-a no colo com a facilidade confortável de alguém que já tinha feito isso antes. Vocês voltaram, disse Hazel com a voz cheia de admiração. Vocês prometeram e voltaram. Eu disse Lawson simplesmente. Os motociclistas cumprem a sua palavra. Daphne tentou sentar-se na cama, fazendo uma careta com o movimento. Não sei como agradecer-vos. As enfermeiras contaram-me o que fizeste se não estivesses lá. Ela não conseguiu terminar a frase, tomada pela emoção. Gideon aproximou-se da cama, o seu corpo grande conseguindo, de alguma forma, não parecer ameaçador no pequeno espaço. Não precisas de nos agradecer, mãe. Apenas fizemos o que qualquer pessoa deveria ter feito. Mas ninguém mais fez, disse Daphne com lágrimas a escorrerem pelo rosto. As pessoas passavam por nós como se fôssemos invisíveis ou pior, como se fôssemos lixo do qual não queriam se aproximar. E então vocês, ela apontou para os coletes de couro, os emblemas, toda a aparência deles. Vocês pareciam o tipo de homens que eu atravessaria a rua para evitar. Tenho vergonha de admitir, mas essa é a verdade. E vocês foram os únicos que ajudaram. Chase puxou outra cadeira e sentou-se com o rosto marcado por cicatrizes pensativo. As pessoas veem as roupas, as motos, os emblemas e acham que nos conhecem. Da mesma forma que viram você e sua filha e acharam que conheciam a sua história. Todos são tão rápidos em julgar, categorizar, decidir quem vale o seu tempo e quem não vale. Aqueles homens que estavam a bloquear-nos, disse Daphne, usavam fatos caros. Pareciam bem-sucedidos, respeitáveis, e estavam dispostos a deixar-me morrer por $12.000. Nem sequer ficaram envergonhados com isso. Achavam que estavam certos. Wilder acenou lentamente com a cabeça. É isso que acontece com o mal, mãe. Raramente aparece com a aparência de um monstro. Normalmente parece normal, soa razoável, usa um relógio bonito. O mal é burocrático, preenche papelada, segue políticas, diz a si mesmo que está apenas a fazer o seu trabalho. E o bem? Hazel perguntou nos braços de Lawson. Como é o bem? Lawson sorriu para ela, suavizando os traços duros do rosto. O bem aparece da forma que for necessária.
Às vezes, parece assustador. Às vezes, é barulhento. Às vezes, anda de motocicleta e tem tatuagens. O bem não se importa com o que é educado ou adequado. Ele só se importa com o que é certo. MTT ficou calado durante toda a conversa, parado perto da porta, como um sentinela. Agora ele falou, sua voz grave enchendo a sala. Minha filha teria mais ou menos a sua idade, disse ele para Hazel. Não a vejo há 6 anos. A mãe dela a levou e se mudou para o outro lado do país. Disse ao tribunal que eu era perigoso por causa do clube. O juiz concordou. Agora eu mando cartões de aniversário e espero que ela se lembre de mim. A honestidade crua da declaração pairou no ar. Ali estava aquele homem enorme, coberto de tatuagens e cicatrizes, admitindo que estava afastado da própria filha por causa da sua aparência, por causa do tapa-olho que usava. Isso não é justo, disse Hazel com a simplicidade moral da infância. Não, não é, concordou Emmett. Mas é assim que o mundo funciona. Às vezes, as pessoas julgam-nos pela aparência, tomam decisões sobre quem somos, sem se darem ao trabalho de descobrir a verdade. A minha ex olha para mim e vê um criminoso. Aquele juiz olhou para mim e viu uma ameaça. Mas sabes o que vejo quando me olho no espelho? Hazel abanou a cabeça. Vejo um homem que nunca deixou de pagar a pensão de alimentos, que nunca tocou em drogas, que tem um emprego honesto como mecânico quando não está a andar de moto com os seus irmãos, que é voluntário todos os dias de ação de graças na sopa dos pobres no centro da cidade, que está sóbrio há 12 anos. Mas nada disso importa para a maioria das pessoas, porque elas veem isto primeiro. Ele apontou para o colete, as tatuagens, toda a sua aparência. Daphne enxugou os olhos. Sinto muito. Sinto muito. Eu presumi. Sinto muito que as pessoas tenham tratado você assim. Sinto muito. Não peça desculpas pela ignorância das outras pessoas. Gideon interrompeu gentilmente. E não se culpe por fazer suposições. Todos nós fazemos isso. O truque é estar disposto a admitir quando se está errado e aprender com isso. É isso que separa as pessoas decentes daquelas que apenas reforçam os seus preconceitos. Uma batida na porta interrompeu-os. E uma mulher em trajes profissionais entrou, carregando um tablet e com uma expressão de desculpas. Senhora Warren, sou Karen Chen. Do Departamento de Serviços Financeiros do hospital. Gostaria de discutir os custos do seu tratamento e as opções de pagamento. O rosto de Daphne ficou triste. Lá vem isso. A conversa sobre o dinheiro que ela não tinha, as contas que não podia pagar, a dívida que a acompanharia por anos. Eu entendo. Não tenho seguro no momento. Perdi o emprego na semana passada porque estava muito doente para trabalhar e já devo 12 mil desde que a minha filha teve pneumonia. Não sei como vou pagar hoje, mas vou dar um jeito. Vou fazer os pagamentos. Vou. A senhora Chen levantou a mão. Na verdade, não é por isso que estou aqui. O hospital já foi contactado por 3 organizações diferentes que se ofereceram para cobrir as suas despesas médicas. A primeira é um fundo de assistência às vítimas. O detetive da polícia designado para o seu caso identificou-a como vítima de intimidação e potencial agressão. A segunda é uma instituição de caridade local que ajuda mães solteiras em crise médica. E a terceira, ela fez uma pausa, consultando o seu tablet. A terceira é uma doação anônima feita há cerca de 1 hora, que cobre não só as despesas de hoje, mas também paga a sua dívida existente na totalidade. A sala ficou em silêncio. Daphne olhou para a mulher como se ela tivesse falado numa língua estrangeira. Não, não entendo quem faria isso. A senhora Chen olhou para os 5 motociclistas que estavam na sala, e algo em sua expressão sugeria que ela tinha suas suspeitas, mas ela simplesmente balançou a cabeça. A doação foi anônima. Tudo o que posso dizer é que alguém queria garantir que você e sua filha não precisassem mais se preocupar com contas médicas. Todas as suas dívidas pendentes foram liquidadas e ainda sobrou uma pequena quantia que foi colocada num fundo de emergência em seu nome. Hazel olhou para os motociclistas com os olhos arregalados. Foram vocês? Vocês pagaram pela minha mãe? O rosto de Gideon permaneceu neutro. Não faço ideia do que estás a falar, pequena. Somos apenas motociclistas. Não temos esse tipo de dinheiro sobrando. Mas a expressão de Lawson era um pouco inocente demais. Chase parecia encontrar algo fascinante nos azulejos do chão, e Wilder estudava o teto com intensa concentração.
O rosto de Emmett estava impassível, mas havia um leve sorriso no canto da boca. Daphne não se deixou enganar. Tu fizeste isto, salvaste a minha vida. Protegeste-nos daqueles homens e agora deste-nos a oportunidade de realmente recomeçar sem nos afogarmos em dívidas. Por quê? Por que farias tudo isso por estranhos? Gideon olhou para ela por um longo momento, depois para Hazel e, finalmente, para os seus irmãos. Quando falou, a sua voz carregava o peso de anos de experiência, de lições difíceis aprendidas, de compreensão adquirida ao viver à margem da sociedade. Porque alguém fez isso por mim uma vez, disse ele simplesmente. Há 23 anos, eu estava numa situação difícil, sem dinheiro, sem teto, seguindo um caminho que só tinha um fim. E um estranho, um tipo de um clube de motociclistas, usando um emblema igual a este, parou e me ajudou. Deu-me um lugar para ficar, ajudou-me a encontrar trabalho, mostrou-me que havia outro caminho. Ele não pediu nada em troca. Apenas me disse que um dia, quando eu pudesse, deveria retribuir o favor. E retribuiu? Perguntou Hazel. Retribuir o favor? Gideon sorriu. Miúda, há 2 décadas que retribuo o favor. Cada pessoa que ajudamos, cada vez que paramos para ajudar alguém em apuros, cada momento em que escolhemos ser melhores do que as pessoas esperam que sejamos, isso é retribuir o favor. Esse é o verdadeiro propósito do clube, por baixo de todo o couro, cromo e barulho. Cuidamos dos nossos, e às vezes os nossos incluem pessoas que precisam de nós, mesmo que não usem o emblema. A Sra. Chen limpou a garganta, claramente emocionada, mas tentando manter a sua postura profissional. Bem, quem quer que seja o responsável, Sra. Warren, está financeiramente livre. Pode concentrar-se na recuperação sem preocupações. Vamos dar-lhe alta amanhã de manhã, se tudo continuar a progredir bem. Depois que ela saiu, a sala ficou num silêncio confortável. Fora da janela, os últimos raios de sol estavam a desaparecer e as luzes da cidade de Memphis começavam a brilhar. Em algum lugar distante, uma sirene soou e os sons normais da vida hospitalar continuavam no corredor além da porta. Hazel adormecera nos braços de Lawson, exausta pela montanha-russa emocional do dia. Ele a segurava gentilmente, aquele motociclista endurecido embalando uma menina de 6 anos com uma ternura surpreendente. Sabe, disse Daphne baixinho, vou contar a ela sobre este dia pelo resto da vida. Vou garantir que ela entenda que o heroísmo não é como se vê nos filmes. Que, às vezes, as pessoas que nos ajudam são aquelas de quem todos têm medo. Que não se pode julgar uma pessoa pela sua aparência ou pelo que veste. Certifique-se de que ela também aprenda a julgar as pessoas pelas suas ações. Gideon acrescentou. Aqueles 3 homens, de fato, tinham as mesmas opções que nós. Eles escolheram a crueldade disfarçada de profissionalismo. Nós escolhemos ajudar. Essa é a diferença que importa. Não o couro versus os fatos, mas o que escolhe fazer quando ninguém o obriga a fazer nada. Chase levantou-se e espreguiçou-se. Provavelmente devemos ir embora para que possa descansar. Mas voltaremos amanhã, antes de receber alta, para garantir que tudo está resolvido. Não precisam fazer isso, disse Daphne. Mas o tom dela deixava claro que ela esperava que eles voltassem mesmo assim. Nós sabemos, disse Wilder com um sorriso, mas vamos fazer assim mesmo. É isso que torna tudo significativo. Enquanto se preparavam para sair, Lawson transferiu cuidadosamente a menina adormecida para a cama da mãe, cobrindo-a com uma gentileza inesperada. A menina murmurou algo durante o sono, estendendo a mãozinha para agarrar o vestido da mãe. Na porta, Gideon parou e olhou para trás. Sra. Warren, o mundo continuará a julgá-la com base nas aparências. Continuará a fazer suposições sobre quem você é e o que merece. Não deixe que isso mude quem você é. Não deixe que isso a torne amarga ou dura. Continue a ser o tipo de pessoa que vale a pena ajudar. Eu prometo, disse Daphne. E obrigada por tudo, por nos ver quando todos os outros desviaram o olhar. Os motociclistas saíram da sala e voltaram pelos corredores do hospital. Desta vez, as escadas que receberam foram diferentes. A notícia sobre o que aconteceu na praça, sobre os cobradores de dívidas presos, sobre a doação anônima, espalhou-se. Os funcionários acenavam respeitosamente à medida que passavam. Um segurança até sorriu e disse, tenham uma boa noite, senhores. Lá fora, o ar noturno finalmente estava a esfriar,
trazendo alívio do calor opressivo do dia. Eles ficaram ao lado das suas motos por um momento, nenhum deles pronto para subir e dispersar para suas casas separadas. $12.000, disse Chase finalmente. Dividido em 5 partes, não é tão ruim assim. Menos do que gastamos em modificações nas motos no ano passado. Valeu cada centavo, concordou Emmett. A expressão no rosto daquela consultora financeira. Wilder riu. Ela sabia que fomos nós, mas não podia provar. Perfeito. Lawson estava calado, com uma expressão distante. Aquela menina vai lembrar-se deste dia para o resto da vida. Ela vai lembrar-se de ter sido ignorada por pessoas normais e salva por motociclistas assustadores. Isso vai moldar a forma como ela vê o mundo. Então vamos garantir que lhe damos mais boas recordações. O Gideon disse que vamos visitá-los periodicamente, para garantir que estão bem, sem pressão, sem expectativas, apenas para estar disponíveis se precisarem de alguma coisa. É isso que significa irmandade. Vai além do clube, até as pessoas que escolhemos proteger. Montaram nas suas motos, os motores a rugir numa sinfonia de potência e liberdade. Ao saírem do estacionamento, entrando na noite de Memphis, deixaram para trás um quarto de hospital onde uma mãe e uma filha dormiam pacificamente, livres do terror da dívida e do peso do julgamento, salvas pela bondade inesperada de estranhos que pareciam vilões, mas agiram como heróis. 3 semanas depois, Memphis estava a passar por uma breve pausa do calor do final do verão. Uma frente fria havia chegado, trazendo temperaturas mais amenas e umidade mais baixa, e a cidade parecia exalar alívio. As ruas do Cooper Young District estavam movimentadas com o tráfego noturno de pedestres, enquanto as pessoas aproveitavam o clima agradável, jantavam em esplanadas ao ar livre e visitavam as lojas ecléticas que davam personalidade ao bairro. Gideon sentou-se numa mesa de canto do lado de fora de um pequeno café, tomando um café e observando o mundo passar. Isso tinha se tornado uma espécie de ritual. Uma vez por semana, ele parava nesse local específico, alegando que lhe dava espaço para pensar longe do barulho do clube. Mas a verdadeira razão era que ficava a 3 quarteirões do apartamento onde Daphne e Hazel agora moravam. E na maioria das semanas elas iam até lá para tomar sorvete ou café. Fiel à sua palavra, os motociclistas visitavam os Warren regularmente desde aquele dia no hospital. O que começou como uma forma de garantir que eles estivessem financeiramente estáveis, evoluiu para algo mais. Uma amizade genuína construída sobre respeito mútuo e experiências compartilhadas. Hazel decidira que Lawson era a sua pessoa favorita no mundo, além da mãe, e o motociclista Rudy aceitara essa designação com uma graça surpreendente. Eles estão atrasados, observou Chase, puxando numa cadeira para a mesa de Gideon sem ser convidado. Hazel geralmente já teria trazido a mãe para cá a esta hora. Paciência, respondeu Gideon. São apenas 18h30. Elas disseram às 19h. Como se convocada por suas palavras, Hazel apareceu na esquina, puxando a mãe com visível entusiasmo. A transformação de ambas nas últimas 3 semanas foi notável. Daphne recuperou a cor saudável nas bochechas. Seu cabelo estava penteado e ela usava roupas que realmente lhe serviam. Mais importante ainda, o olhar assombrado e desesperado que marcava seu rosto naquele dia, fora do hospital, havia desaparecido, substituído por um otimismo cauteloso e sorrisos genuínos. Hazel tinha florescido de forma ainda mais dramática. Ela ainda era magra, mas estava a ganhar peso com refeições regulares. O cabelo estava limpo e preso em tranças com fitas roxas. Ela usava um vestido novo, nada sofisticado, mas limpo e adequado à idade. E o mais impressionante era que ela sorria constantemente, o sorriso de uma criança que tinha sido libertada do fardo das preocupações adultas. Gideon Chase, Hazel chamou, acenando entusiasticamente quando eles se aproximaram. Adivinhem, a mamã conseguiu um novo emprego. Daphne sorriu, um pouco envergonhada com a exuberância da filha. É verdade. Começo na segunda-feira no hospital infantil como assistente administrativa. Não é glamouroso, mas tem bons benefícios e horário regular. E as crianças lá? Bem, depois de tudo o que passamos, trabalhar num lugar que ajuda crianças parece certo. Isso é uma excelente notícia, disse Gideon, levantando-se para puxar as cadeiras para elas. Parabéns, eu não teria conseguido sem a ajuda de vocês, admitiu Daphne. A carta de referência do detetive da polícia,
o facto de eu não ter dívidas esmagadoras e até mesmo ter uma moradia estável, tudo isso veio de vocês e dos seus irmãos. Nós demos uma oportunidade a você, corrigiu Chase. Você fez o trabalho. Foi você quem se candidatou a empregos, foi a entrevistas, provou que era confiável. Não se subestime. Uma garçonete apareceu para anotar os pedidos. Gelado para Hazel, café para Daphne e mais uma rodada para os dois motociclistas. Enquanto se acomodavam, Hazel começou a tagarelar sobre começar a primeira série em 2 semanas, sobre a sua nova professora, sobre a mochila que compraram na loja de artigos usados. Mas Gideon percebeu que Daphne continuava a olhar por cima do ombro, os olhos a vasculhar a rua com energia nervosa. Após a terceira vez, ele inclinou-se ligeiramente para a frente. O que se passa? Daphne hesitou, claramente a debater-se entre expressar ou não as suas preocupações. Finalmente ela suspirou. Provavelmente não é nada, mas tenho visto um carro ultimamente. Um sedã preto, vidros escuros, estacionado em frente ao nosso prédio. Em diferentes momentos do dia, sempre o mesmo carro. E hoje, quando a Hazel e eu saímos para vir para cá, viu a seguir-nos. Mantinha a distância, mas estava definitivamente a seguir-nos. A atitude de Chase mudou imediatamente. A sua postura relaxada tornou-se alerta. Vê-lo agora? Não, perdi-o de vista há alguns quarteirões atrás. Como disse, provavelmente não é nada. Talvez esteja apenas a ser paranoica depois de tudo o que aconteceu. Ou talvez esteja a ser cautelosa de forma adequada, disse Gideon. Lembras-te de mais alguma coisa sobre o carro, matrícula, alguma característica identificativa? A matrícula estava parcialmente obscurecida. Não sei se foi intencional ou apenas lama, e as janelas eram escuras o suficiente para que eu não conseguisse ver quem estava dentro. Gideon pegou no telemóvel e enviou uma mensagem rápida para os outros irmãos. Em poucos minutos, Wilder, AMTT e Lawson estavam a caminho do café. Se alguém estivesse a perseguir Daphne e Hazel, o clube trataria disso. Estamos em apuros novamente? Perguntou Hazel, a sua excitação anterior diminuindo ao perceber a tensão dos adultos. Não, querida, disse Daphne rapidamente, segurando a mão da filha. Está tudo bem. Estamos apenas a ser cuidadosos. 15 minutos depois, os 3 motociclistas restantes chegaram, as suas motos anunciando a sua presença muito antes de pararem na berma. Gideon informou-os rapidamente, mantendo a voz baixa para que Hazel não ouvisse os detalhes. Pode ser a agência de cobrança, sugeriu Wilder. Talvez estejam a tentar descobrir se ela realmente tem dinheiro agora, a planear o próximo passo. Esses 3 caras estão a enfrentar acusações criminais, rebateu Chase. Não consigo imaginá-los sendo estúpidos o suficiente para assediá-la agora. A menos que seja outra pessoa da agência, disse MTT, alguém que não sabe ou não se importa com os problemas legais. Enquanto discutiam as possibilidades, um sedã preto entrou na rua e diminuiu a velocidade. As janelas estavam realmente muito escurecidas e a matrícula estava obscurecida por algo que parecia lama aplicada deliberadamente. O carro passou lentamente pelo café e, embora não pudessem ver o interior, era claro que os ocupantes os estavam a observar. É esse carro, disse Daphne com a voz tensa de ansiedade. Lawson já estava em movimento. Ele entrou diretamente na rua, posicionando-se no caminho do carro e forçando-o a parar. Os outros motociclistas se espalharam, cercando o veículo. Este era o seu território, o seu bairro a proteger, e eles não iriam deixar que algum perseguidor intimidasse as pessoas sob a sua vigilância. Por um longo momento, nada aconteceu. O sedã ficou parado, com os ocupantes invisíveis atrás dos vidros escuros. Então, lentamente, a janela do motorista abriu. O homem ao volante tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos e um rosto marcado pelo tempo, que revelava longas horas e anos difíceis. Ele usava uma camisa simples de botões e parecia mais cansado do que ameaçador. Quando falou, sua voz era hesitante, quase apologética. Desculpe pela abordagem furtiva. Não estou aqui para causar problemas. Só precisava ver por mim mesmo se ela estava realmente bem. Gideon inclinou-se para a janela. Quem é você e por que está a seguir essas pessoas? Os olhos do homem passaram por Gideon e foram para a mesa onde Daphne e Hazel estavam sentadas. Meu nome é Richard Chen, sou o marido de Karen Chen, a mulher dos serviços financeiros do hospital. Depois do que aconteceu naquele dia, Karen não conseguia parar de falar sobre isso.
Sobre a menina, sobre a mãe que quase morreu, sobre vocês, os motociclistas que ajudaram quando todos os outros se afastaram. Ele fez uma pausa com as mãos agarradas ao volante. Trabalho para a Reliable Recovery Solutions, a empresa para a qual aqueles 3 homens trabalhavam. Na verdade, sou o supervisor deles, ou era. Depois do que aconteceu, depois de ver o que os nossos funcionários fizeram, demiti-me. Mas antes de sair, tive acesso aos arquivos. Queria entender como chegamos ao ponto de literalmente deixar pessoas morrerem por causa de dívidas. E Chase perguntou quando o homem ficou em silêncio. E descobri que a dívida era questionável desde o início. O hospital cobrou um valor significativamente superior a Sr. Warren, faturando serviços que a sua filha nunca recebeu, inflacionando os custos, utilizando prestadores fora da rede sem o seu consentimento. A cobrança da dívida nunca deveria ter sido feita e a nossa agência deveria ter percebido isso. Mas não percebemos porque não nos importávamos. Só queríamos cobrar. Ele finalmente olhou diretamente para Gideon. Tenho acompanhado a Sr. Warren porque queria pedir desculpas, contar-lhe o que descobri, dar-lhe a documentação que poderia ajudá-la se alguém tentasse cobrar essa dívida novamente. Embora tenha sido legalmente resolvida, ter provas da cobrança excessiva pode protegê-la no futuro. Gideon estudou o homem cuidadosamente, procurando por engano e encontrando apenas culpa e remorso genuíno. Podia simplesmente ter abordado-a. Bater à porta é menos assustador do que segui-la de carro. Eu sei, mas eu tinha vergonha. Vergonha do que a minha empresa fez. Vergonha de não saber que isso estava a acontecer. Vergonha de trabalhar numa indústria que trata as pessoas como números numa folha de cálculo. Sempre que pensava em abordá-la diretamente, perdia a coragem. EMTT caminhou até o lado do passageiro e olhou pela janela para uma pilha de pastas no banco. São os arquivos que mencionou? Richard assentiu. Tudo o que pude copiar legalmente antes de sair. Documentação sobre a cobrança excessiva, e-mails internos mostrando que nossos funcionários foram incentivados a ser agressivos com políticas de cobrança que basicamente nos diziam para ignorar as circunstâncias humanas em favor da maximização das taxas de recuperação. Está tudo aí. Lawson voltou para a mesa para informar Daphne sobre o que estava a acontecer. Agora ela estava de pé, segurando a mão de Hazel, e se aproximava do carro com cautela compreensível. Sr. Chen, eu me lembro da sua esposa. Ela era muito gentil conosco. Ela me disse que se sentiu envergonhada naquele dia, disse Richard baixinho. Envergonhada por trabalhar para uma instituição que fazia as pessoas passarem pelo que você passou antes de poderem obter ajuda. Na verdade, ela também está à procura de um novo emprego. Nós dois decidimos que não podemos continuar a trabalhar em sistemas que tratam as pessoas como menos importantes do que o dinheiro. Daphne olhou para a pilha de pastas. Essas informações vão ajudar outras pessoas, pessoas em situações como a minha? Podem ajudar. Se chegarem aos grupos de defesa certos, aos advogados certos, podem ajudar a reformar o funcionamento da cobrança de dívidas no Tennessee. Não vai mudar tudo, mas pode tornar as coisas um pouco melhores para a próxima pessoa. Então vou garantir que elas cheguem onde precisam chegar, disse Daphne. Obrigada por trazê-las e obrigada por se importar o suficiente para sentir vergonha. Muitas pessoas teriam simplesmente seguido para o próximo emprego sem olhar para trás. Os olhos de Richard estavam molhados. Tenho uma filha da idade da sua. Depois que Karen me contou o que aconteceu, como a sua filha gritava por socorro e todos simplesmente passavam por ela, não consegui dormir. Fiquei a pensar, e se fosse a minha família? E se as políticas da minha empresa levassem a minha filha a perder a mãe por algo tão insignificante como dinheiro? Isso mudou-me. Hazel tinha estado a ouvir em silêncio, e agora deu um passo à frente. A sua voz pequena clara no ar da noite. És um homem bom ou mau? A pergunta direta de uma criança cortou todas as complexidades adultas. Richard olhou para ela, olhou realmente para ela, e a sua expressão desmoronou-se. Quero ser um homem bom. Estou a tentar ser um homem bom. Mas, durante muito tempo, fiz parte de algo mal sem me aperceber. Isso faz de mim bom ou mal? Sinceramente, não sei. Acho que, disse Hazel com a sabedoria que as crianças às vezes possuem, os homens maus não fazem essa pergunta. Os homens maus acham que estão sempre certos. Tu fizeste a pergunta, então talvez sejas bom.
A simplicidade da sua lógica fez vários adultos sorrirem, apesar da conversa séria. Richard enxugou os olhos e acenou com a cabeça. Obrigado, querida. Espero que estejas certa. Gideon tomou uma decisão. Sr. Chain, por que não estaciona o carro e se junta a nós para tomar um café? Parece-me que tem carregado este peso sozinho há semanas. Talvez seja a hora de conversar com pessoas que entendem sobre tentar ser melhor do que o seu passado. Richard pareceu surpreendido. Você quer que eu faça isso, mas eu trabalho para uma empresa que tentou prejudicá-los. Que os prejudicou. Você trabalhou lá, corrigiu Welder. No passado, e está aqui a tentar corrigir isso. Isso conta para mim. Após um momento de hesitação, Richard estacionou e juntou-se a eles à mesa, acrescentando mais uma cadeira ao seu círculo crescente. Durante a hora seguinte, conversaram sobre sistemas que valorizam o lucro acima das pessoas, sobre como é fácil tornar-se cúmplice da crueldade quando ela é disfarçada de política, sobre a diferença entre a aparência de legitimidade e a verdadeira retidão. Eu achava que era um dos bons, admitiu Richard. Eu usava fato, trabalhava num escritório, seguia as regras. Pagava os meus impostos, ia à igreja aos domingos, treinava o time de futebol da minha filha. Como eu poderia não ser bom? Mas então eu vi como é realmente ser bom. Ele apontou para os motociclistas. Vocês aparecem parecendo pesadelos da sociedade. Couro, tatuagens, motocicletas, um clube que a maioria das pessoas associa ao crime. Todos os meus instintos me dizem que vocês são perigosos. Mas, quando foi preciso, vocês foram os únicos que ajudaram. Vocês pararam. Vocês se importaram. Vocês sacrificaram o vosso próprio dinheiro para ajudar uma estranha. Enquanto pessoas como eu, com os nossos fatos engomados e sapatos engraxados, passavam por uma criança lá a chorar. A aparência da bondade não é a mesma coisa que a bondade real, disse Chase. Foi isso que todos aprenderam naquele dia, do lado de fora do hospital. Os 3 homens de fato estavam dispostos a deixar uma mulher morrer. Os 5 homens de couro salvaram a vida dela. Todas as suposições sobre quem era virtuoso e quem era perigoso foram viradas de cabeça para baixo. Mas não se trata apenas daquele dia, acrescentou Daphne. Trata-se do que veio depois. Vocês podiam ter ajudado naquela vez e depois desaparecido. Ninguém os teria culpado. Mas vocês continuaram a voltar, continuaram a verificar como estávamos, continuaram a estar lá. Vocês provaram que o primeiro ato não foi apenas um impulso ou exibicionismo. Foi um cuidado genuíno. Lawson encolheu os ombros, desconfortável com o elogio. Nós cuidamos dos nossos, mas não somos dos vossos, disse Daphne gentilmente. Não fazemos parte do vosso clube. Não andamos de moto. Não temos nada a oferecer-vos. No entanto, vocês tratam-nos como família. Isso porque família não é apenas sangue, emblemas ou interesses em comum, explicou Gideon. Família é estar presente, é escolher cuidar mesmo quando é inconveniente. O clube me ensinou isso. O meu irmão está aqui. Ele apontou para os outros motociclistas. Nós sangramos juntos, enfrentamos tempestades juntos, ajudamos uns aos outros em divórcios, perdas de emprego e momentos difíceis em que desistir parecia mais fácil do que continuar. Isso é família. E agora, acrescentou Emmett, vocês 2 fazem parte dessa família. Não importa se usam ou não um emblema. Estão sob a nossa proteção, e isso não é algo que levamos de ânimo leve. Hazel tinha estado a desenhar num guardanapo enquanto os adultos conversavam, mas agora ela ergueu a sua criação. Era um desenho simples. 5 bonecos palitos em motocicletas, outros 2 bonecos palitos de mãos dadas. E acima de todos eles, uma aproximação grosseira do logótipo dos Hells Angels. Somos nós, anunciou ela com orgulho. A minha família. Os motociclistas olharam para o desenho, e mesmo esses homens endurecidos, que tinham visto violência e vivido vidas difíceis, não conseguiram esconder a emoção. Lawson pegou cuidadosamente o guardanapo dela, dobrando-o com uma gentileza inesperada e enfiando-o no bolso do colete. Vou guardar isto comigo, disse ele. Coloque no meu espelho em casa para que eu me lembre do que é importante. Richard observou tudo isso com algo parecido com admiração no rosto. Vim aqui para pedir desculpas e entregar os arquivos, mas estou vendo algo que não esperava. Estou vendo como é realmente uma comunidade. O que significa julgar as pessoas pelo seu caráter, e não pela sua aparência.
É uma lição difícil de aprender, reconheceu Gideon. A maioria das pessoas nunca a aprende. Passam a vida inteira deixando que as aparências ditem as suas respostas. Um homem rico de fato deve ser honesto e bem-sucedido. Uma mulher pobre com um filho doente deve ser irresponsável. Motociclistas com emblemas devem ser criminosos. Classificamos as pessoas em categorias com base em detalhes superficiais e nunca nos preocupamos em olhar mais a fundo. Como mudamos isso? Richard perguntou. Como fazemos as pessoas verem além das aparências? Uma pessoa de cada vez, Daphne respondeu. Vou contar essa história para Hazel pelo resto da vida dela. Vou garantir que ela entenda que o heroísmo tem muitas formas diferentes, que julgar com base na aparência é preguiçoso e muitas vezes errado, que a medida de uma pessoa está nas suas ações, não na sua imagem. E vou pegar no que aprendi na minha empresa e usar isso para ajudar a reformar o sistema, acrescentou Richard, com a voz agora mais forte. Vou me reunir com a legislatura estadual na próxima semana, levando toda essa documentação. Talvez não possamos mudar tudo, mas podemos tornar mais difícil que o que aconteceu com você aconteça com outra pessoa. À medida que a noite avançava e as luzes da rua se acendiam, a conversa passou para temas mais leves. O primeiro dia de escola da Hazel, as melhores rotas para passeios de motocicleta pelo interior do Tennessee, recomendações sobre onde Richard deveria se candidatar para o seu próximo emprego. A tensão inicial se dissolveu em algo mais caloroso, um encontro de pessoas que aprenderam a mesma dura verdade de ângulos diferentes. Quando finalmente se separaram, Richard apertou a mão de cada um dos motociclistas e prometeu mantê-los informados sobre os seus esforços de reforma. Havia uma sensação de que algo significativo tinha mudado. O sedã preto, que parecia tão sinistro, era apenas um carro conduzido por um homem que tentava fazer a coisa certa. Os motociclistas assustadores revelaram-se protetores. A vítima estava a tornar-se uma defensora. As categorias que a sociedade insistia em impor tinham se tornado difusas e reformuladas em algo mais honesto. Enquanto Daphne e Hazel caminhavam para casa, de mãos dadas sob o brilho suave das luzes da rua, Hazel olhou para a mãe. Mãe, por que as pessoas julgam outras pessoas pela aparência? Daphne pensou cuidadosamente antes de responder. Acho que é porque ver a verdade requer esforço. É mais fácil tomar decisões rápidas com base no que está bem à sua frente. Mais fácil não é o mesmo que certo. Os motociclistas são simpáticos, disse Hazel com certeza. Mesmo que pareçam assustadores, eles são simpáticos. Sim, eles são. E aqueles homens de fato no hospital parecem simpáticos, mas não eram. Essa é a lição, querida. Tens que olhar para o que as pessoas fazem, não para o que vestem ou como se parecem. As ações são a verdade. Atrás delas, os 5 motociclistas montaram nas suas motos, preparando-se para voltar ao clube. Mas antes de partirem, Gideon pegou o telemóvel e tirou uma foto do desenho de Hazel que Lawson tinha partilhado no chat do grupo. Aquele vai ficar na parede do clube, anunciou ele, bem ao lado do nosso estatuto, porque aquela menina entendeu algo sobre este clube que a maioria das pessoas nunca entenderá. Que somos uma família em primeiro lugar e tudo o resto em segundo. Ela desenhou a si mesma e a mãe dentro da família, observou Chase. Não de fora, olhando para dentro, mas bem ali conosco. Porque é onde elas estão, disse Wilder simplesmente. Agora elas são nossas para proteger. E que Deus ajude quem não entender o que isso significa. Eles partiram na noite de Memphis, seus motores criando um som que antes parecia ameaçador, mas que Hazel agora associava à segurança e proteção. No apartamento acima do café, as luzes se acenderam quando Daphne e Hazel se acomodaram para a noite. Seguras, sabendo que já não estavam sozinhas, já não eram invisíveis, já não eram julgadas pela aparência, mas valorizadas por quem realmente eram. A cidade continuava o seu ritmo noturno, indiferente aos pequenos dramas e grandes revelações que se desenrolavam nas suas ruas. Mas para aqueles que fizeram parte daquele dia fora do hospital, Memphis nunca mais seria a mesma. 6 meses se passaram desde aquele dia escaldante de agosto fora do Hospital Geral de Memphis. A cidade passou pelas cores do outono e pela primeira geada do inverno. E agora fevereiro trouxe uma chuva fria que tornou as ruas escorregadias e cinzentas. Mas dentro do centro comunitário de Memphis, o calor e a atividade enchiam o grande salão de reuniões.
A detetive Sarah Crawford estava em um pódio dirigindo-se a uma sala cheia de assistentes sociais, defensores, profissionais médicos e formuladores de políticas. Atrás dela, uma tela de projeção mostrava estatísticas sobre dívidas médicas no Tennessee, sobre práticas de cobrança de dívidas, sobre a lacuna entre a política e a compaixão humana. O que estou prestes a apresentar é um estudo de caso, começou ela, de como um único incidente pode revelar falhas sistêmicas e, mais importante, como indivíduos que optam por agir podem criar ondas de mudança que se estendem muito além daquele momento inicial. Ela clicou no slide seguinte, mostrando uma imagem desfocada da praça do hospital. 6 meses atrás, uma menina de 6 anos estava do lado de fora deste hospital a gritar por ajuda. A mãe dela estava em estado grave, possivelmente a morrer de apendicite. 3 cobradores de dívidas de uma agência supostamente legítima estavam a impedi-las fisicamente de entrar no hospital. Durante 23 minutos, documentados por imagens de segurança, 47 pessoas passaram por aquela criança a chorar. 7 adultos viram uma situação desesperada e optaram por não fazer nada. A sala ficou em silêncio. A atenção concentrou-se completamente na apresentação de Crawford. Então, 5 membros de um clube de motociclistas chegaram. Os Hells Angels, uma organização que a maioria das pessoas nesta sala provavelmente associa a atividades criminosas, violência e perigo. Esses 5 homens avaliaram a situação em segundos, chamaram ajuda médica, documentaram o que estava a acontecer e ficaram até a polícia chegar. Em seguida, pagaram anonimamente não apenas as contas médicas de emergência da mulher, mas também a sua dívida existente. Nos meses seguintes, mantiveram contato com a família, garantindo estabilidade e apoio. Crawford fez uma pausa, deixando que isso fosse assimilado. Agora, quero que pensem nas vossas suposições quando mencionei pela primeira vez um clube de motociclistas. Que imagens vieram à vossa mente? Que julgamentos se formaram imediatamente? E como isso se compara ao que acabei de contar sobre o que esses homens realmente fizeram? Uma mulher na terceira fila levantou a mão. Mas isso não é uma exceção. A maioria dos clubes não está envolvida em atividades ilegais? Alguns estão, reconheceu Crawford. Assim como alguns policiais são corruptos, alguns professores abusam de sua autoridade e alguns profissionais da área médica cometem negligência. A questão não é que todos os membros de todos os clubes de motociclistas sejam secretamente heróis. A questão é que fazemos julgamentos instantâneos com base nas aparências, coletes de couro versus fatos de negócios, sem nos preocuparmos em observar o comportamento real. Ela clicou em outro slide que mostrava os 3 cobradores de dívidas presos. Esses homens usavam roupas profissionais. Trabalhavam para uma agência licenciada. Pareciam respeitáveis e estavam dispostos a deixar uma mulher morrer para preservar os lucros do seu empregador. Enquanto isso, os homens que todos temiam acabaram por ser os únicos dispostos a ajudar. No fundo da sala, Gideon sentou-se com os seus irmãos, um pouco desconfortável no ambiente desconhecido, mas compreendendo por que Crawford lhes pediu para comparecer. Essa apresentação fazia parte de um esforço maior para reformar a forma como o Tennessee lidava com dívidas médicas e práticas de cobrança, e a história deles havia se tornado o centro desse esforço. Crawford trabalhava com Richard Chen, cuja documentação das práticas de seus antigos empregadores forneceu munição para os defensores que pressionavam por mudanças. A legislatura estadual estava a considerar 3 projetos de lei diferentes que limitariam a forma como os cobradores de dívidas poderiam operar, aumentariam a supervisão das práticas de cobrança médica e proporcionariam melhor proteção aos pacientes vulneráveis. O caso resultou em acusações criminais contra 3 indivíduos e sanções civis contra a Reliable Recovery Solutions, continuou Crawford. Mas, mais importante, desencadeou uma conversa sobre em quem confiamos, quem julgamos e quem ignoramos com base nas aparências superficiais. Ela clicou num novo slide que mostrava estatísticas. Desde esse incidente, criamos uma linha direta para denunciar táticas agressivas de cobrança de dívidas. Em 6 meses, recebemos mais de 200 chamadas, 200 famílias que estavam a ser tratadas da mesma forma que a Sra. Muitos desses casos foram resolvidos com a ajuda de grupos de defesa que agora podem usar a documentação do Sr. Chen para contestar dívidas questionáveis. Daphne sentou-se na plateia,
com Hazel ao seu lado a colorir um caderno. Ela foi convidada a falar após a apresentação de Crawford para dar um rosto humano às discussões sobre políticas. Ela estava nervosa. Falar em público nunca foi o seu forte, mas ela concordou porque ficar em silêncio não ajudaria a próxima pessoa na sua situação. Crawford encerrou a sua parte. Vou convidar a senhora Daphne Warren para partilhar a sua perspectiva sobre aquele dia e o que aconteceu desde então. Mas antes disso, quero deixar-vos com uma reflexão. A maior barreira para ajudar as pessoas é, muitas vezes, o nosso próprio preconceito sobre quem merece ajuda. Precisamos examinar esses preconceitos honestamente se quisermos criar uma mudança real. Daphne caminhou até o pódio, com as mãos tremendo levemente. Ela olhou para o mar de rostos, profissionais que trabalhavam em sistemas que a falharam, defensores que tentavam reformar esses sistemas e, ao fundo, os 5 homens que salvaram a sua vida. Há 6 meses, descobri que era invisível, começou ela. Não literalmente, é claro. As pessoas viam-me. Só que optaram por não me ver como alguém que valesse a pena ajudar. Eu era pobre, desalinhada, desesperada. Todos os sinais que lhes diziam que eu provavelmente estava naquela situação por culpa minha. A minha filha estava suja e assustada. Mas, em vez de verem uma criança em crise, as pessoas viam um inconveniente. A sua voz ficou mais forte à medida que continuava. Gostaria de dizer que eu era melhor do que isso, que não teria feito os mesmos julgamentos sobre outra pessoa. Mas não posso, porque quando 5 motociclistas apareceram, meu primeiro instinto foi o medo. Eu vi o couro, as tatuagens, os emblemas e pensei que a situação tinha piorado. Presumi que eles eram perigosos porque era isso que a sociedade me ensinava a presumir. Ela sorriu levemente. Eu estava certa ao pensar que eles eram perigosos, mas não para mim. Eles eram perigosos para o sistema que diz que o dinheiro é mais importante do que a vida. Eles eram perigosos para a suposição de que uma aparência respeitável equivale a um comportamento respeitável. Eles eram perigosos para qualquer pessoa que pensa que os vulneráveis não merecem proteção. Hazel levantou os olhos do seu livro para colorir, ouvindo a mãe com a expressão séria que ela fazia quando algo importante estava a acontecer. Nos meses que se seguiram, esses homens tornaram-se parte das nossas vidas. Eles ajudaram-me a encontrar trabalho. Eles garantiram que a Hazel tivesse material escolar. Estiveram presentes em tudo, desde consertar a nossa torneira com fuga até ensinar a Hazel a andar de bicicleta. E cada vez que aparecem, lembro-me de que quase perdi tudo isto por julgá-los pela aparência. Ela olhou diretamente para os profissionais na sala. A maioria de vocês trabalha em profissões de assistência. Tornaram-se assistentes sociais, defensores e profissionais médicos porque querem ajudar as pessoas. Mas estou aqui para vos dizer que ajudar requer ver as pessoas com clareza. Requer olhar para além dos sinais superficiais que indicam que alguém merece ou não o vosso tempo e recursos. Um homem de bata médica levantou a mão. Senhora Warren, com todo o respeito, não podemos ajudar todos que precisam. Temos recursos limitados, restrições de tempo, políticas que temos de seguir. Às vezes, temos de fazer julgamentos rápidos sobre quem precisa de que nível de ajuda. Eu entendo isso, respondeu Daphne. Mas há uma diferença entre triagem e preconceito. Julgamentos médicos rápidos com base nos sintomas são necessários. Julgamentos rápidos com base no fato de alguém parecer respeitável o suficiente para merecer ajuda são preconceito. E foi isso que aconteceu comigo. Ela compartilhou detalhes daquele dia. A dor, o medo, ver Hazel gritar por ajuda enquanto as pessoas os evitavam ativamente. A sala ficou em silêncio. Muitos participantes pareciam desconfortáveis ao se reconhecerem na história. A mudança que estou a pedir não é complicada, concluiu Daphne. Estou a pedir que olhem para as pessoas, olhem realmente para elas. Vejam a sua humanidade antes das suas roupas, o seu desespero antes das suas dívidas, as suas circunstâncias antes das vossas suposições. Foi isso que os motociclistas fizeram. Eles viram uma criança em perigo e uma mulher doente e responderam a essa realidade, em vez de aos preconceitos que poderiam ter. Quando ela terminou e voltou para o seu lugar, a sala explodiu em aplausos. Várias pessoas se aproximaram dela depois, compartilhando as suas próprias histórias de momentos em que fizeram suposições erradas ou foram vítimas de preconceito. A conversa se espalhou pela sala como ondas na água, cada pessoa levando consigo algo que poderia mudar a forma como abordavam o seu trabalho.
Após o término das apresentações oficiais, um grupo menor se reuniu em uma sala de conferências. Crawford, Daphne, Richard Chen, os motociclistas e vários defensores e legisladores importantes. Eles estavam a discutir os próximos passos práticos para os projetos de reforma. O primeiro projeto tem forte apoio. A deputada Maria Torres explicou que era uma legisladora em segundo mandato que abraçou a causa depois que Crawford trouxe o caso à sua atenção. Ele criaria um período de carência para a cobrança de dívidas médicas, 45 dias durante os quais os cobradores não poderiam tomar medidas agressivas. Isso impediria o que aconteceu consigo, Sr. Warren. E o segundo projeto de lei? Richard perguntou. Ele se tornou um consultor informal no esforço de reforma. O seu conhecimento interno do setor de cobrança de dívidas se mostrou inestimável. O segundo projeto de lei exige que os prestadores de serviços médicos documentem e expliquem claramente todas as cobranças antes de encaminhá-las para a cobrança. Torres disse que ele está enfrentando mais resistência do lobby dos hospitais, mas estamos conquistando apoio. A documentação que o Sr. Shane forneceu, mostrando como é comum os hospitais cobrarem a mais ou incluírem serviços que não foram prestados, tem sido um testemunho poderoso. O terceiro projeto de lei era o mais ambicioso. Ele criaria um conselho de supervisão para agências de cobrança de dívidas com poder de fiscalização real e a capacidade de revogar licenças de agências que usassem táticas intimidadoras. Era também o menos provável de ser aprovado na sua forma atual, mas os defensores estavam a trabalhar em compromissos que poderiam fazer com que fosse aprovado pela comissão. Gideon ouvia em silêncio, mas agora falou. Estas são boas mudanças, mas são reativas. Ajudam depois que as pessoas já estão endividadas, já estão em crise. E a prevenção? E garantir que as pessoas não acabem com dívidas médicas esmagadoras em primeiro lugar? Infelizmente, isso é uma questão federal, respondeu Torres. A reforma dos cuidados de saúde, a cobertura de seguros, isso está acima do nível estadual. Podemos tornar o nosso sistema menos cruel, mas não podemos corrigi-lo completamente sem mudanças nacionais. Mas podemos ir melhorando aos poucos, acrescentou Crawford. Estado por estado, política por política. O Tennessee fazer isso pode inspirar outros estados. O caso chamou a atenção da mídia nacional. Pessoas em todo o país viram a história de motociclistas ajudando uma mulher que pessoas respeitáveis ignoraram. Isso ressoa. MTT inclinou-se para a frente, seu corpo grande fazendo com que a cadeira da sala de conferências parecesse um móvel infantil. E as pessoas como a minha ex-mulher, aquelas que usam a aparência e suposições para fazer julgamentos no tribunal de família, em casos de custódia. Perdi o meu filho porque um juiz viu o emblema e decidiu que eu era perigoso. Como corrigimos isso? Isso é mais difícil, admitiu Torres. A discricionariedade judicial é protegida. E, francamente, os juízes do Tribunal de Família veem muitos perigos reais. Às vezes, as suas suposições estão corretas. Existem pessoas legitimamente perigosas por aí. O desafio é criar um sistema em que eles analisem o comportamento individual, em vez da associação a um grupo. Documentação, sugeriu Richard. E se houvesse um processo em que os clubes pudessem se submeter voluntariamente à supervisão em troca de algum nível de legitimidade, mostrar envolvimento com a comunidade, trabalho de caridade, registros de conduta dos membros, torná-lo opcional, mas disponível para clubes que desejam combater os estereótipos. Chase riu, mas sem amargura. Achas que os Angels se submeterão à supervisão do governo? Não é assim que os clubes fora da lei funcionam, meu. Talvez nem todos os clubes, admitiu Richard. Mas alguns poderiam, se isso significasse que os pais poderiam ver os seus filhos, se isso significasse não serem automaticamente suspeitos sempre que um crime acontecesse na área. Alguns clubes poderiam decidir que vale a pena. Lawson balançava a cabeça. No momento em que aceitarmos a legitimidade do governo, não seremos mais fora da lei. Seremos apenas mais uma organização registrada. Isso muda toda a natureza do clube. Tem de ser assim? Daphne perguntou baixinho. Os motociclistas olharam para ela com surpresa. Quero dizer, vocês já ajudam as pessoas, já fazem trabalho comunitário, já têm códigos de conduta e regras. Documentar isso realmente mudaria o que vocês são ou apenas permitiria que outras pessoas vissem o que vocês já fazem?
A pergunta ficou no ar, provocando um debate que continuaria muito depois do fim da reunião. Para alguns clubes, permanecer fora do sistema era fundamental para a sua identidade. Para outros, ser reconhecido pelo seu impacto positivo poderia valer a pena alguma perda de independência absoluta. Essas são questões complicadas, disse Crawford, e não têm respostas simples. Mas o facto de estarmos a ter essas conversas, de questionarmos suposições e procurarmos maneiras de julgar as pessoas de forma mais justa, isso é progresso. 6 meses atrás, nada disso teria sido possível. A reunião acabou com promessas de manter o contato e continuar o trabalho. Enquanto as pessoas saíam, Hazel aproximou-se de Gideon com um pedaço de papel. Outro dos seus desenhos. Este mostrava o centro comunitário com bonecos palitos a encher a sala. Isto é todo mundo trabalhando junto, ela explicou, para melhorar as coisas. Gideon pegou o desenho com cuidado. Você está certa, pequenina. É exatamente isso. Pessoas trabalhando juntas, mesmo aquelas que parecem muito diferentes, todas tentando melhorar as coisas. Você ainda vai nos visitar? Hazel perguntou com a franqueza de uma criança. Mesmo agora que a mamãe tem um emprego e estamos bem? Claro, Lawson respondeu, ajoelhando-se ao lado dela. Somos família, lembras-te? A família não deixa de ser família só porque as coisas melhoram. Fora do centro comunitário, enquanto as pessoas se dirigiam para os seus carros sob a chuva fria de fevereiro, pequenos grupos continuavam as suas conversas. Torres conversava com defensores médicos sobre o testemunho para as próximas audiências do comitê. Richard comparava notas com Crawford sobre padrões que identificaram em reclamações de cobrança de dívidas. Daphne trocava informações de contato com outras mães solteiras que enfrentaram desafios semelhantes, e os 5 motociclistas ficaram ao lado das suas motos, com gotas de água a escorrer pelos seus coletes de couro, discutindo o que tinham ouvido e o que isso poderia significar. As coisas estão a mudar, observou Wilder. Talvez lentamente, mas estão a mudar. Essa história se espalhou. As pessoas estão a falar sobre isso, questionando as suas suposições. Algumas pessoas, corrigiu Emmett, não todas. A maioria das pessoas continuará a julgar pela aparência. Não importa quantas histórias ouçam sobre motociclistas a ajudar pessoas. É verdade, reconheceu Gideon. Mas algumas pessoas são melhores do que nenhuma. Cada pessoa que para realmente olhar para alguém antes de julgá-lo, cada profissional que questiona as suas suposições sobre quem merece ajuda. Isso é progresso. Chase colocou o capacete. Devemos fazer algo maior. Torná-lo oficial. O clube se compromete com o trabalho de proteção da comunidade, não em vez de andar de moto e da irmandade, mas como parte disso. Torná-lo tão público que as pessoas não possam ignorá-lo. Os mais velhos nunca lhe aprovariam isso, disse Lawson. Tornar-nos publicamente responsáveis. Isso vai contra tudo o que o clube representa. Talvez, disse Gideon pensativo, ou talvez seja a hora de evoluir o que o clube representa, o nosso capítulo. De qualquer forma, mantemos a irmandade, mantemos os passeios, mantemos o estilo de vida, mas também assumimos o trabalho de proteção, tornando-o explícito em vez de algo que simplesmente fazemos. Foi uma conversa que continuaria no clube, debatida com cerveja e à volta da fogueira, testando os limites entre tradição e evolução. Nem todos os irmãos concordariam. Alguns resistiriam a qualquer estrutura formal para a sua ajuda, mas a semente tinha sido plantada. 3 meses depois, quando a primavera trouxe o calor de volta a Memphis, o primeiro dos projetos de reforma foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Tennessee. Não era perfeito. Os compromissos enfraqueceram algumas disposições, mas proporcionaram proteção real aos pacientes que enfrentavam cobranças agressivas de dívidas. Torres creditou a história do motociclista como um ponto de viragem no debate, forçando os legisladores a confrontar as suas próprias suposições sobre quem merecia proteção. O capítulo de Memphis dos Hells Angels iniciou um programa oficial de extensão comunitária. Fizeram uma parceria com um abrigo local para vítimas de violência doméstica, fornecendo escoltas de segurança para mulheres que fugiam de situações perigosas. Realizaram uma campanha de arrecadação de brinquedos no Natal, que recolheu doações tanto de cidadãos como de clubes. Organizaram um curso de segurança de motocicleta para veteranos que lidavam com TEPT, usando a condução como terapia. Nem todos aprovaram. Alguns membros do clube saíram, achando que o capítulo tinha se tornado muito brando.
Alguns cidadãos continuaram convencidos de que tudo era um golpe publicitário, uma cobertura para atividades criminosas. A polícia os vigiava de perto, desconfiada de qualquer organização que alegasse operar fora das estruturas sociais normais e, ao mesmo tempo, reivindicasse a autoridade moral. Mas, lentamente, de forma mensurável, as atitudes mudaram quando os motociclistas apareceram em eventos comunitários. Menos pessoas agarravam os seus filhos e bolsas. Quando defendiam alguém em apuros, as autoridades levavam a defesa a sério, em vez de presumirem uma associação criminosa. Quando percorriam as ruas de Memphis, o som dos seus motores passou a ser associado não apenas ao perigo, mas também à proteção. Hazel começou a primeira classe e escreveu um trabalho para a sua turma intitulado A Minha Família. Ela incluiu fotos da sua mãe e avó, mas também de 5 homens com coletes de couro com emblemas e tatuagens. A professora chamou Daphne para uma reunião, preocupada com as influências na vida de Hazel. Daphne trouxe documentação, fotos dos motociclistas na festa de aniversário de Hazel no centro comunitário, voluntariado na campanha de arrecadação de brinquedos, artigos sobre os projetos de lei de reforma que eles inspiraram, depoimentos de Crawford sobre como eles salvaram suas vidas. A professora olhou para as provas e depois para Daphne. Peço desculpas, eu fiz suposições. Todos fazem, disse Daphne com compreensão nascida da experiência. A questão é o que você faz quando percebe que suas suposições estavam erradas. Você insiste ou se ajusta? A professora se ajustou. No dia da carreira da escola, ela convidou Lawson para falar sobre seu trabalho como mecânico e seu trabalho voluntário com o clube. As crianças ficaram fascinadas com as suas histórias e a sua aparência, fazendo perguntas sem o preconceito que os seus pais poderiam ter. Um menino perguntou: "Você é um cara bom ou mau?" Lawson pensou em Hazel fazendo a mesma pergunta a Richard Chan meses antes. "Tento ser um cara bom. Às vezes cometo erros, mas continuo a tentar fazer o que é certo pelas pessoas que precisam de ajuda. É o melhor que qualquer um de nós pode fazer." Naquele verão, a ex-mulher de MTT entrou em contato. Ela tinha ouvido falar do trabalho comunitário, acompanhado a cobertura da imprensa e estava a reconsiderar as suas suposições sobre que tipo de pai ele poderia ser. Isso não resultou em reconciliação imediata ou mudanças na custódia, mas abriu uma porta que estava fechada há 6 anos. A abertura dessa porta foi um milagre à sua maneira. Prova de que mesmo os preconceitos mais arraigados podem, às vezes, amolecer. No primeiro aniversário daquele dia de agosto, eles realizaram uma pequena reunião no mesmo café onde se conheceram. Richard Chan, Daphne, Hazel, os 5 motociclistas, Crawford, Richard e Karen Chan, Torres e um punhado de defensores que trabalharam nas reformas. Hazel tinha agora 7 anos, estava a ir muito bem na escola e tinha uma confiança que antes não tinha. Ela escreveu uma história sobre o que aconteceu naquele dia com todo o dramatismo de uma criança que viveu algo extraordinário e sabia disso. Era uma vez, ela leu em voz alta para o grupo reunido. Havia uma menina que pensava que era invisível. E havia uma mãe doente que todos achavam que não merecia ajuda. E havia homens que pareciam assustadores, mas tinham bom coração. E quando todos se juntaram, tudo mudou. Era uma simplificação infantil, mas capturava algo essencial sobre o que tinha acontecido. Um momento de crise, uma escolha de olhar além das aparências. Uma decisão de ajudar quando ajudar não era conveniente. E as ondas dessa escolha se espalharam mais longe do que qualquer um esperava. As reformas não eram perfeitas. Os motociclistas ainda enfrentavam preconceito. Daphne ainda lutava contra o trauma daquele dia. Richard ainda carregava a culpa por ter trabalhado por tanto tempo num sistema que prejudicava as pessoas. Os sistemas que falharam não foram completamente consertados, mas as coisas estavam melhores, mensuravelmente, comprovadamente melhores. E isso já era alguma coisa. Gideon ergueu a sua chávena de café num brinde. A ver as pessoas com clareza, a julgar as ações em vez das aparências, a importar-se com estranhos e as meninas que se recusam a ser invisíveis. A família, acrescentou Lawson, quer use um emblema ou não. Eles beberam a isso. Este improvável grupo de pessoas que se juntou por causa de uma crise e permaneceu junto por escolha própria. Lá fora, Memphis continuava com o seu ritmo.
A cidade que testemunhou tanto a crueldade da indiferença quanto o poder da compaixão que enxergava além da superfície. As motos pretas estacionadas do lado de fora ainda chamavam a atenção dos transeuntes. Alguns pareciam cautelosos, outros curiosos. Mas, mais do que antes, alguns pareciam respeitosos, reconhecendo não apenas o couro e o cromo, mas os homens que provaram que o heroísmo vem de formas inesperadas. Hazel terminou a sua história e olhou para os rostos da sua família escolhida. Vamos fazer isto novamente no próximo ano? Todos se reunirem e relembrarem todos os anos. Daphne prometeu. Porque esta história não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre o que aprendemos. E isso vale a pena ser lembrado. Enquanto o sol se punha sobre Memphis, pintando o céu com cores que combinavam com a esperança e a sabedoria de todos os que estavam reunidos, eles conversaram e riam e faziam planos para o futuro. Era um grupo improvável, reunido por circunstâncias que revelaram a verdade por trás das aparências. E numa cidade cheia de pessoas que fazem julgamentos rápidos com base nas aparências, eles eram a prova viva de que, às vezes, a coisa mais importante que se pode fazer é parar, olhar realmente para alguém e escolher vê-lo com clareza. Independentemente do que esteja a vestir, independentemente das suposições que possam estar a gritar na sua cabeça. Porque, no final, Hazel estava certa com a sua sabedoria infantil. Os homens maus não perguntam se são bons. Não questionam as suas suposições. Não mudam quando confrontados com novas informações. Mas os homens bons e as pessoas boas continuam a tentar ser melhores. Continuam a questionar os seus preconceitos. Continuam a escolher a compaixão em vez da conveniência. E essa escolha feita repetidamente é o que gradualmente muda o